Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Vamos Falar de Futuro, uma iniciativa aqui do time da D Consulting para nos provocar a falar de pós-pandemia, né? A gente tem percebido o mercado, nossos clientes, nossos candidatos, nossos parceiros muito imersos, né, no hoje, no amanhã, nas 48 horas no máximo, e a gente começou esse movimento que tem sido muito virtuoso e tem inspirado aí outros profissionais e corporações a refletirem também um pouco mais sobre futuro, com a ajuda dos parceiros que vêm aqui conversar com a gente. Então, eu quero muito agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. A gente sabe que as agendas não estão fáceis, então, obrigada. É uma honra tê-los com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, nossa fundadora aqui da D. E quero começar as apresentações, pedir para vocês se apresentarem para o nosso público. Começando por você, Ale, se você pudesse apresentar. Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Alexandre Garcia, venho do mercado de recrutamento digital, já conheço a Dani um bom tempo, né? Já cheguei a trabalhar com a Dani alguns anos atrás também. E hoje eu estou aqui na D, na frente da DTech, né? Que é um projeto que se acelerou no mercado agora de acordo com a pandemia. É isso, obrigada. Bem-vindo a todos e vamos ter um bom bate-papo agora, seguindo. Vamos sim, obrigada. Edu, você pode se apresentar, por favor? Claro. Primeiro, obrigado pelo convite, Aridane, ótimo estar aqui. Eu sou Eduardo, eu sou vice-presidente da área de experiência de clientes da Log. Espero conseguir contribuir um pouquinho aí na discussão. Seja muito bem-vindo, Edu, obrigada, de verdade. Vitor. Boa noite, gente. Obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer imenso participar e aprender um pouco com todo mundo aqui. Meu nome é Vitor Pereira. Eu tenho uma carreira, assim, com grande parte dos anos baseada em consultoria de gestão e de reestruturação. No momento, eu estou como diretor de operações da DFL, que é uma empresa da área odontológica, mas a gente sempre falou que era da área da saúde. Acho que ao longo do bate-papo a gente vai entender um pouco mais por que a gente falou que era saúde. Nós conseguimos ser rápidos, né? E hoje eu estou à frente da indústria, né? E de toda a área comercial e marketing também. Legal. Seja bem-vindo, Vi. Obrigada, viu, por ter aceito o convite. Rafa. Oi, obrigada aí pelo convite. Eu sou a Rafaela. A carreira foi toda praticamente pautada no varejo, e-commerce especificamente. Então, passei por empresas grandes como B2W, Ricardo Eletro. Assumi um desafio grande na Ricardo Eletro, diretora de marketplace lá. A gente subiu o marketplace na Ricardo Eletro, fiz aí da minha vida. E hoje eu estou como head comercial no iFood. Parece que é um mesmo segmento, mas não tem nada a ver, é uma empresa de tecnologia e é uma novidade aí para mim. Estou desde dezembro lá e espero poder contribuir com vocês. Vai contribuir, com certeza. Obrigada, Rafa. Marcos Pose, diretamente do sul do Brasil, do Paraná, nos deixou aqui em São Paulo, sozinhos, abandonados. Deixei não. Boa noite a todos, é um prazer estar aí, obrigado pelo convite. Tenho 25 anos para mais um pouquinho de carreira aí no varejo. Hoje estou na CSD, sou diretor executivo comercial da companhia aqui em Maringá, né? Situado em Maringá, supermercadista com 4 bandeiras, Cidade Canção, Amigão, Estoque e São Francisco, e à frente aí da área comercial. Espero poder contribuir aí hoje com nossa conversa e com todos aí poder trocar ideias. Vai sim. Obrigada, Pose. Quando você fala 25 anos de carreira com essa cara de menino que você tem, a gente fica até um pouco assim, né? Começou muito cedo. Obrigada, pessoal. Eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive conversei individualmente com vocês em algum momento, sobre essa reflexão que a gente tem feito a respeito da economia, né?
nem os maiores especialistas no tema no mundo têm previsões muito concretas, né, do que deve acontecer no curto prazo. Mas o que a gente sabe é que isso vai passar, vai acabar. Essa crise vai acabar e a gente está num processo transformacional. Mas, e aí, direcionando para você a pergunta, Vitor, na sua visão, quando a economia retoma, que mercados emergem primeiro, você acha que a gente se recupera? E aí, falando de Brasil, fica à vontade para falar do mercado internacional, se você quiser, mas especificamente Brasil, como é que é a sua visão? Olha, Dani, sempre pensando assim, de forma sistêmica, né? A gente tem, vamos pensar em crise, a gente tem alguns tipos de crise, pode ser local, global, regional, por segmento, mas hoje a gente tem uma crise das grandes, né? Que é globalmente, está impactando todo mundo de forma bem sistêmica, então altera toda a liquidez do mercado, toda a demanda dos mercados, enfim, não tem um segmento que não vai ter um impacto agora ou depois, né? Porque a crise também não é de 3 meses, de 6 meses, que durante o vírus está ainda contaminando as pessoas, vai demorar um bom tempo para retomar, né? E aí isso é muito difícil, é um ambiente de muita incerteza. Mas se a gente parar para pensar especificamente no Brasil, Dani, a gente tem um problema ainda maior, né? A gente tem um problema, então, como a gente falou, de liquidez, de demanda, de saúde, bastante, mas a gente tem um problema grande, uma crise de política, uma crise de corrupção. Você vê que as movimentações, ao invés de focar realmente em resolver problemas de saúde social, sempre aparece aqui uma questão política e corrupção, está enraizado, é muito difícil. Então, se a gente já tem um ambiente de incerteza que é difícil a gente prever realmente o retorno de algumas atividades, retorno de forma consistente para a engrenagem da economia começar a girar novamente, no Brasil acho que é ainda mais impactada por isso, né? Mas também acho que não é só essa parte ruim. Acho que todos os brasileiros já estão acostumados infelizmente, com esse ponto aqui no Brasil, e todos são rápidos e atuam. Assim, nós somos bons de execução, assim, grande parte das empresas são bons de execução, e é o que nós estamos tentando fazer hoje, né? Então, assim, logicamente que um setor diferente do outro vai ter retomadas, mas é muito difícil prever, né, do meu ponto de vista, assim, para cada segmento, e um impacta no outro, que nada mais é do que um ambiente sistêmico de todo mundo contribui, o dinheiro é o mesmo, quando alguém ganha, alguém perde, então é um fluxo sistêmico que a gente tem que analisar, mas eu acho que existe um círculo assim, de retorno, por exemplo, vai aumentar o desemprego, se aumenta o desemprego, aumenta o número de autônomos, se aumenta de autônomos, vão ter, enfim, o alimento, poxa, assim, então é uma engrenagem que tem que ser pensada e bem faseada, e a gente realmente nos adaptando para continuar gerando um fluxo de caixa, mantendo assim a questão de transformação da nossa empresa. E o importante, Daniel, acho que é sempre ter uma agenda positiva. Se o ambiente está difícil, está escuro ainda, mas a gente tem que ter uma agenda positiva de olhar para frente, de executar, de alterar o plano, de ser rápido em perceber que o mercado está mudando, focar no seu cliente, o que está mudando para o cliente, as necessidades do cliente, que é dessa forma que a gente vai iniciar assim, a nossa engrenagem mais rápido, né? Não dá para ficar colocando na conta do coronavírus, de uma corrupção, de uma crise política. A gente tem que trabalhar, entender o cliente, qual é o impacto e como é que a gente resolve esses problemas dos nossos clientes, no público-alvo, né? E mudar toda a estratégia em cima disso, né? Então, esse é o meu ponto de vista. A gente tem que entender como funciona, que no Brasil é mais difícil mesmo, e fazer todo esse retorno cíclico, como que vai ser o retorno, e a gente nos posicionar em cima disso. Legal, Vi. E vocês, eu estava pensando aqui enquanto você falava, vocês têm operações internacionais, né? Daria para você, ainda falando da sua previsão e das que vocês fazem aí no dia a dia, talvez numa ordem assim, quem se levanta primeiro? Dani, aqui a gente está se preparando para a oportunidade de todos os lados, seja no Brasil e na exportação também. Inclusive, nós aumentamos o time da exportação. Sim. Fizemos até movimentações internas a princípio, mas para reforçar o time de exportação, sim, para realmente capturar essas lacunas, essas oportunidades que vão aparecer no nosso segmento de odontologia e saúde. E nós temos um produto de qualidade bom, então nós vamos querer, a estratégia fica mais forte ainda,
mas sim, nós estamos preparando, remodelamos toda a equipe do Brasil para atender o novo mercado, para gerar muito mais demanda, focar num sellout, para depois eu ter um sell-in, para depois eu ter um planejamento de produção. Então, a gente está mudando toda a empresa e a exportação está assim, tá em paralelo. Né? A gente não está priorizando nenhum nem outro, porque nós vamos assim, ser bem agressivos, fortes, assim, disciplinados na execução, tanto do Brasil quanto para a exportação também. A abertura de mercados, os dois pilares a gente vai caminhar ao mesmo tempo de forma disciplinada na execução das ações. Legal, muito Eu legal. queria contribuir um pouquinho com um ponto que o Vitor falou. Posso? Claro, por favor, Edu, por favor. Tá, eu tô com um pouquinho de barulho de criança aqui, é o home office como Sem ele é. problema, sem Tenho problema. duas meninas pequenas aqui, quando eu abro aquela porta lá é uma loucura. Tem um ponto importante que eu achei que o Vitor falou, acho que primeiro sobre sair, o ponto de saída, né, quem vai se dar bem, quem não e tal. É lógico que tem algumas indústrias que vão ficar mais bem colocadas, quem está mais ligada no mundo digital e tal também e tal, mas tem uma parte importante que é sempre aquele dever de casa, né, que a gente sempre tem que fazer bem, planejar e tal, mas o ponto que o Vitor capturou, que eu achei muito importante, que é entender muito bem o seu cliente, né, como é que vão ser os novos hábitos, quem conseguiu construir, mesmo nessa crise, boas relações com seus clientes e tal. E aí outro ponto muito importante, que é a questão da equipe interna, né? Eu sei que é um momento super sensível, né? Algumas empresas tiveram que tomar decisões muito difíceis, né? De redução de quadro, redução de jornada e tal, mas provavelmente quem conseguiu manter um time sólido, engajado nesse período, consegue fazer a retomada de maneira muito mais rápida, né? Com certeza, e é muito legal o que você está trazendo, e conecta muito com uma conversa que nós tivemos hoje de manhã, um outro painel com executivos de RH, né, VPs e diretores de RH, que trouxeram exatamente isso, né, o quanto as empresas que estão conseguindo, apesar de tudo, manter a saúde mental dos executivos, a saúde das pessoas e cada um à sua maneira, dentro das suas possibilidades, o engajamento das pessoas, são as que vão sair primeiro da crise. É isso. Né? E melhores. Né? Então, a gente teve até um exemplo de uma empresa chamada Arista Alimentos, é aquela que produz pães para os fast foods. Né? Isso. E a Vanessa, diretora de RH, ela trouxe um exemplo, depois eu compartilho com vocês o vídeo, ela trouxe um exemplo muito legal que os executivos acabaram, ao entrar no processo de redução de remuneração, eles doaram a parte deles para que a operação não fosse impactada. Isso gerou um círculo virtuoso, assim, também sem precedentes, né? Muita coisa que a gente está vendo é sem precedentes. Então, esse é só um exemplo de coisas muito legais que a gente está vendo acontecerem no mercado e que, sem dúvida nenhuma, gente, a retomada vai depender das pessoas, né? E desde saúde mental, um tema que o Vitor me provocou muito no começo disso tudo, e depois também a gente pode compartilhar um pouco disso, até a questão do engajamento, a questão da transformação, porque acho que todos aqui, talvez menos o Pós, ele pode até comentar um pouco, já vem de escolas que tem a cultura do home office, mesmo que part-time, né? Mas tem empresas que não, e que tiveram que mudar a forma de trabalhar, de fazer gestão e de garantir o engajamento das pessoas da noite para o dia, em meio à crise. Então, as lideranças, vocês, têm um papel fundamental. É que precisa cuidar de vocês também, né? O desafio das empresas, e que eu tenho ouvido muito, é cuidar de vocês. Os executivos estão sendo tão pressionados a decisões mais rápidas do que nunca e conversas difíceis o tempo todo. Mas é muito legal o que você comentou, Edu, e vem muito de encontro com o que a gente tem ouvido nas conversas de gente, até, do tema gente. Sobre trabalhar em home para o varejo foi um desafio, né? Que é algo que nunca se pensou nem se imaginou. Para ter uma ideia, hoje a gente tem 90% do escritório trabalhando em home. E a gente teve o aprendizado e está tendo aprendizado contínuo, né? Porque a gente fala assim, home, mas home
depende de sistema, depende de transmissão de dados, depende de N coisas que nunca tinha sido mapeado e você teve que fazer isso em 24, 36 horas. Colocar as pessoas em casa, saber se as pessoas tinham estrutura, liberar licenças de aplicativos, de programas. E a complexidade que entra até do próprio recurso humano em suportar essas pessoas e entender qual o grau de atividade e produtividade que elas estão tendo, né? E, ao mesmo tempo, como o gestor suporta e entende que essas pessoas estão produzindo, né? Então, está sendo assim, um aprendizado, né, contínuo, está sendo uma nova maneira de pensar e a gente rever e refletir em muitas áreas e nas indústrias, hoje já se falar realmente numa mudança, né, cultural, que eu acredito que vai ser esse novo normal, que vai ficar um legado, a gente já poderia até dizer uma nova cultura nessas empresas, né? Que muita gente já está deslumbrando qual parte poderia ficar em casa ou não, né? É algo que, para nós varejistas, nunca pensamos nisso e hoje a gente já pensa quantas pessoas poderiam estar trabalhando em casa, né? É bem engraçado essa mudança de hábito, muito rápida e está dando certo, né? E que provavelmente vem para ficar. Você ia fazer algum comentário, Rafa? Não, eu estava concordando com a questão do home office, porque é um tema que tem aparecido em quase todos os painéis e quase todas as discussões, né? E eu acho perfeita a colocação do Pose, porque o home office ele é muito mais do que você permitir que as pessoas trabalhem em casa, né? Você precisa dar estrutura para as pessoas trabalharem, né? Então, um exemplo, no iFood, por exemplo, a gente faz pesquisas de saúde mental mesmo, de saber como as pessoas estão, e bastante gente reclamou de dor nas costas, por exemplo, né? E são pessoas muito diversas, são mais de 2.500 pessoas trabalhando hoje no iFood, né? Colaboradores próprios mesmo, e aí são pessoas muito diversas. Tem gente que tem estrutura e tem gente que não tem estrutura, né? Então, para uns pode parecer, nossa, mas as pessoas reclamam demais, mas não, é um problema sério, assim, você ficar o dia inteiro sentado numa cadeira dura e que vai fazer mal para suas costas, vai acarretar num problema super sério, né? E daí, quando a gente começa a falar de internet, acesso de dados, então, eu acho que o Pose colocou aí perfeitamente que o home office ele traz desafios muito maiores do que simplesmente você permitir ou confiar no seu colaborador, né? É um planejamento, de fato, que precisa ser feito. Exato. E que eu acho que as empresas foram bastante desafiadas a fazer isso super rápido. E alguns negócios que não tinham essa cultura, o varejo alimentar, né, que o Pose está puxando, não tinha. E a gente está falando dos players dos maiores players, não tinham. Mas olha que engraçado, né? Isso está puxando cada um por um aspecto. E conversando com um grande varejista, com o presidente de uma empresa, ele falou assim para mim: olha, Dani, eu não gostava muito do home office, não, mas não tem muito jeito, a gente tem que cuidar das pessoas, tem muitos gestores lidando bem. Eu continuo não gostando muito, mas, assim, há ganhos. Eu vou te dar um exemplo: 1 milhão de economia na energia elétrica, na conta de energia elétrica no primeiro mês. 1 milhão de reais. Então, assim, mesmo que seja por esse motivo, e cada um, de novo, né, tem os seus, aquilo que valoriza, eu acho, sim, que vem para ficar, e as empresas que não tinham a cultura devem implementar, mas tem todo um trabalho a ser feito para que isso aconteça da melhor forma, né, Rafa? Você ia fazer algum comentário, Vitor? Não? Eu achei que tinha ouvido. Agora, eu ia comentar sobre a economia, né, que você havia falado, quem acredita sair primeiro na frente, né? Aqui na empresa a gente tem muito essa questão do governo, né? A gente não tem dúvida que o governo é o principal agente para a transformação do negócio ser mais rápido. Por mais que sejam as pessoas a maior geradora da riqueza, né, para gerar esse negócio e manter o país, né, ativo, né, através de impostos e as empresas, mas o governo tem que ter uma forma clara, né? Então, a gente entende que, com certeza, os países que têm governos mais estáveis e políticas mais claras vão sair à frente, sem dúvida. Agora, o país ele tem que tomar uma decisão rápida, né? Porque ou imprime dinheiro, aumenta a dívida em 3 vezes a receita,
ou ele aumenta o déficit. Para ter ideia, o déficit é 8%, seria um EBITDA de 8 negativo. Quem compra uma empresa de 8 negativo? Isso vai ficar para a gente aí algo que a gente vai ficar pagando a conta. E como é que faz para aumentar mais imposto num país que já está com imposto lá em cima, né? Então, é algo que realmente o governo ainda não tomou a decisão de como vai fazer. E o governo, acredito muito, pelo que eu vejo e leio, está aguardando as empresas tomarem a decisão, né? Vai ficar muito mais pelas empresas tomar a decisão e buscar algum tipo de solução para começar a fazer a roda girar. Mais uma vez, né? Com certeza o setor privado vai ter que fazer a coisa acontecer mais rápido para que a gente saia de uma forma mais rápida de todo esse problema. Eu acho que tem um ponto que eu acho que o que incomoda talvez é a gente não enxergar um plano, né? Tá meio cego aí nesse escuro. E eu acho super complicada essa comparação de como que países da Europa e etc. estão lidando com isso, como que países foram bem-sucedidos. Eu acho que vale, mas eu acho que a gente é super particular. Assim, o Brasil, não dá para a gente se comparar com vários países que a gente é comparado. Acho que essa é a grande verdade. Então, a gente é um país com índice de pobreza lá no alto, a gente não é um país rico, a nossa economia não aguenta, e é lógico que não é para a gente simplesmente ignorar, muito pelo contrário, mas é como a gente adequa essa equação, que um fala uma coisa, outro fala outra, mas o fato é que a gente não tem um plano para adequar economia com saúde, né? E no fim, uma coisa depende da outra, né? Se a gente não tem economia, não tem saúde, se não tem saúde, não tem economia, então a gente precisa ter um plano para adequar. E eu acho que hoje a gente está super carente de um plano, né? De entender quais vão ser os nossos próximos passos. E daí eu acho que é isso, assim, tá na mão da empresa, mas não deveria ser, né? A gente deveria ter um norte, enxergar algum caminho para frente, assim. Eu acho que esse é o maior incômodo hoje. Agora Pode falar. Eu queria colocar eu concordo com a Rafa e com o Marcos, mas eu queria colocar um contraponto aqui. Eu acredito muito na saída do Brasil, tá? Eu acho que a gente tem umas características muito de resiliência, tá? A gente tem uma economia que se adaptou muito rápido, tá? A gente vê a quantidade de empresas e iniciativas de tecnologia surgindo no país e a capacidade de transformação enorme. Então, a gente passou por diversas crises, né, enormes que a gente pensava, agora vai, né? Agora não tem volta, né? Então, eu tenho uma visão bem otimista do Brasil. Acho que vai ser difícil, tá? Acho que o governo tem um papel muito grande. As empresas estão cada vez mais assumindo, a iniciativa privada estão cada vez mais assumindo o seu papel também nesse combate, né? A gente, por exemplo, lá na Log, assume o nosso papel direto também com as partes do governo e tal. O Marcos aí também provavelmente, setor essencial, é super importante. As empresas têm um papel para jogar nisso que a gente consegue contribuir claramente, tá? Com tanto o período da crise como a retomada. Então, eu tenho uma visão um pouco mais otimista do nosso processo. A gente tem muito para fazer, acho que cada um de nós a gente consegue assumir um papel nessa transformação, e acho que o Brasil conseguiu. A gente vê o quanto essa crise acelerou o processo de digitalização das empresas. A gente evoluiu alguns anos em algumas semanas, né? Não, é verdade. E o Vitor até tinha falado, né, dessa nossa resiliência e criatividade e capacidade de superação. E aí, Vitor, eu queria te puxar mesmo porque eu acho muito interessante, eu sempre que posso comento com as pessoas, sobre o movimento que vocês fizeram, e eu acho que é um bom exemplo disso, né? Uma empresa do setor da saúde, mas focada em odontologia, que entrou no negócio de testes para a Covid. Se você puder rapidamente comentar, Vitor, eu acho que é um exemplo e também traz inspiração e reforça o que o Edu está falando sobre a nossa criatividade e capacidade de superação. Gente, assim, a Defel é uma empresa de 80 anos já, assim, bem consolidada, e o principal produto é anestésico odontológico. É um produto difícil de fabricar, assim, dá algumas olheiras para gente ali que tem é um medicamento, né? Então,
um processo bem controlado, a gente reporta tudo para a Anvisa, tem auditoria interna, tem externa, é uma empresa difícil realmente. Mas assim, eu estou lá uns 2 anos e algum tempo assim já discute que a DFL é uma empresa da área da saúde, ela não é uma empresa do setor de odontologia, até porque a odontologia faz parte da saúde, faz parte do corpo humano. Então, é uma empresa da área da saúde e assim, um bom tempo a gente vem assim alterando o desenho estratégico da empresa para ter essa configuração de saúde mesmo, uma empresa de medicamentos e afins. A gente, com a entrada até ainda mais do diretor técnico e de inovação, fazer também uns 8 meses, 9, não mais do que isso. A gente acelerou realmente nosso processo de inovação, assim, para onde que a gente vai crescer, para qual lado, né? Dentro da odontologia, a gente tem um plano traçado de gerenciamento da dor, ele fala muito de efeito desejado e não categoria de produto. Então, se a gente tem um anestésico, não é um produto, uma categoria de anestésico, e sim de dor. O que for relacionado à dor, a gente tem total interesse de avançar. E também como é que aproveitamos a nossa estrutura para outros setores da segmentos da saúde. E realmente nós já havíamos mapeado essa questão de diagnóstico e biotecnologia, assim, até por conta das origens dele. Então já tinha alguns fornecedores, algumas conversas, enfim, alguns trâmites em andamento. E na verdade, Daniel, faz desde de dezembro para janeiro que ele fala do tamanho dessa crise, da complexidade de um vírus, porque também ele é da área médica, é pós-doutorado realmente, um cientista do assunto. Então a gente tanto é que teve um congresso no final de janeiro em Dubai que queria cancelar, e cara, não vai, em janeiro. Mesmo assim já estava longe, né? já estava rolando. Então rapidamente a gente conseguiu assim registrar esse produto, que é o teste rápido para o coronavírus na Anvisa, e a gente conseguiu continuar gerando uma receita que automaticamente a gente mantém um fluxo de caixa positivo e a gente tem um pouco de, eu diria, paz e cabeça para pensar nos próximos passos da estratégia da empresa. E já registramos outro tipo de teste também, além do teste rápido, e estamos olhando assim, acelerando essa parte da saúde e nos modelando para o novo momento da odontologia, né? Então, foi muito rápido mesmo, mas assim, desde o final do ano, que a gente já tinha isso um pouco no nosso radar, então foi realmente questão de nos preparar para submeter aos documentos na Anvisa e também adequar a nossa área comercial. Então a gente pegou a parte da área comercial, direcionou para princípio para um projeto que vai ficar para uma estrutura hospitalar também, médico hospitalar, e realmente para a gente está sendo, se não vou falar bom, que assim, né, a gente não tem quando vai terminar. Então qualquer fluxo de caixa gerado agora, você tem que ter muito cuidado. Então, o comitê de caixa para guardar cada centavo, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas a crise para a gente está conseguindo gerar um fluxo de caixa e não mandamos ninguém embora, não fizemos nenhum corte de salário, então a gente está conseguindo, com calma, pegar a estrutura e readaptar, porque a gente está gerando um fluxo de caixa. Né? Não, obrigada. E obrigada mesmo por compartilhar, mas Edu, eu acho que era disso que você estava falando, né? A capacidade que a gente tem de, né, transformar muito rápido. Eu, pelo menos, gente, eu defendo o nosso cliente, então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, que incrível, né? Fora que vocês acabaram tendo a oportunidade de atuar diretamente no negócio, né? Diretamente na dor que a gente está vivendo hoje e contribuir com o processo. Muito legal, gente. Eu falei, né? Começa e a gente vai se aprofundando e um tema puxa outro. Isso é muito legal. E aí, Rafa, só mais um ponto que eu queria complementar, o que você falou, que o Brasil é incomparável, né, por conta do tamanho. Particular, né? Super, super. E eu falava isso ontem com uma pessoa, porque a gente vê nos noticiários, na comparação de número de casos, passou o Reino Unido, passou a Itália e tal, em casos confirmados, mas, gente, a densidade demográfica do Brasil é muito grande, então acho que puxando o gancho do Edu, né, sobre ser positivo e ter um olhar positivo, se a gente proporcionalizar, não que estejamos indo bem, a gente sabe que não, mas se proporcionalizar, estamos, né? Então acho que é só para deixar essa provocação aqui para a gente também, né? Já que eu acho que, assim, apesar desse caos, eu não tenho dúvida que a gente vai ter grandes aprendizados aí e que, se alguém contasse para a gente que a gente passaria por isso há 6 meses atrás, ninguém acreditaria que seria capaz de trabalhar de casa, falar, olha, agora, a partir de agora você vai trabalhar de casa 3 meses,
seus filhos não irão para a escola, eles irão ficar em casa com você. Se possível, se você tiver alguém ajudando, fale para essa pessoa não ir. E não só você, o seu marido, mãe, pai, vai estar todo mundo junto em casa e você vai ter que entregar e ter a mesma produtividade. A gente falaria impossível, isso é apenas o fim do mundo e não vai funcionar. E está funcionando. Então, nesse olhar positivo, eu não tenho. A gente é super capaz de surpreender essa resiliência do brasileiro, de fato. Eu acho que é diferenciada, né? Mas eu acho que isso não tira a necessidade da gente ter um bom guia ali para nos ajudar. Mas eu acho que eu concordo com o Edu. A gente precisa ter um olhar, mais do que achar que vai ser otimista, a gente precisa ter um olhar otimista. Né? Eu acho que a gente, como sociedade, precisa acreditar nisso e enxergar e olhar para o que a gente, de fato, é capaz de fazer. A gente foi capaz de fazer muita coisa nesses 2 meses, assim, como sociedade. Pode até não ser sustentável, né? Então tem que fazer suas adaptações, mas eu acho que a gente está batendo um bolão. No bate-papo de manhã, um profissional falou assim: se uma vidente me falasse no começo do ano que ia acontecer isso tudo, eu ia chutar a bola de cristal dela e dizer que ela era uma charlatã. Falou exatamente o que eu Com falei. certeza. E aí eu vou aproveitar e puxar aqui a próxima pergunta. Fiquem também à vontade se vocês quiserem comentar. Mas, Edu, eu queria te perguntar, o setor de vocês, e aí a gente pode pensar como tecnologia, pode pensar como logística, enfim, mas o setor de vocês também foi impactado, né? Queria que você me contasse, no pós-pandemia, quais terão sido as principais transformações do seu setor em função da crise? Tá, eu acho que tem algumas coisas importantes sobre isso, tá? Como o setor de logística ele acaba cruzando diferentes tipos de indústria, né? Então a gente acaba tendo uma visão bem ampla do que está acontecendo. E de maneira geral a gente está vendo a crise afetando de maneira diferente diferentes setores, né? Então você vê o varejo de moda, né? Que caiu a beça, né? Quem vai comprar uma roupa nova para ficar em casa e tal? Em compensação, iFood está arrebentando. Eu estou pedindo comida no iFood todo dia. Eu também. Ótimo. Isso aí, pessoal. Mas de uma maneira geral, o que eu estou vendo é que essa crise foi um pouco do que eu falei antes. Essa crise acelerou essa transformação digital em alguns anos, em algumas semanas, né? Em poucas semanas. Você pensar que antes disso, acho que menos de 7% das vendas totais de varejo eram feitas pela internet. A gente vai chegar na crise, vai passar da crise com mais de 20%. Né? É uma transformação enorme, né? E mesmo setores que não imaginavam antes fazer vendas digitais, né, foram forçados aí. Então, eu acho que tem algumas coisas importantes. Tá? Tem um primeiro item em geral, no mundo mais tradicional, o digital tinha um papel muito forte de pedir espaço dentro das empresas, né? Competia com a operação das lojas, competia com o mundo físico e tal. Agora é o inverso, né? A empresa está pedindo espaço no digital. E esse mindset digital, você não faz um bom e-commerce se você não tem um mindset digital dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso é uma primeira grande transformação, tá? A transformação de como você dar uma boa experiência para esse cliente, né? Então, por exemplo, eu mesmo já deixei de comprar roupa, às vezes, por causa da experiência de troca, né? Porque às vezes você compra, experimenta, não gosta. Eu comprei um tênis uma vez, não coube, eu tive que voltar no correio e tal. Putz, como é que a gente consegue promover uma experiência que seja uau para o cliente, né? Então, a gente repensar toda essa experiência está acontecendo na prática agora isso, né? As empresas estão repensando como fazer uma experiência completamente diferente para alavancar ainda mais seus negócios. Então, é isso que a gente está vendo. Tem uma parte do negócio das empresas que agora virou a única parte, em muitos casos, e ela está sendo transformada. E eu vejo num futuro pós-Covid, de normalidade,
isso é não voltando atrás, né? Porque tanto do ponto de capacidade das empresas, de mais capacidade de fazer esse processo bem feito, como de comportamento do consumidor, porque muita gente, eu mesmo comprei alguns itens, comprei uma corda de pular aqui, quando que eu ia pular a corda aqui dentro do meu apartamento? Quem está brincando com corda é minha filha. Mas são algumas coisas que eu nunca pensava em comprar antes e que fui descobrindo que tinha na internet. Então, acho que vai ter também um movimento claro de mudança de comportamento do consumidor, de buscar mais esse tipo de serviço para a internet. Então, acho que é uma mudança que veio para ficar, tá? E que vai afetar a indústria inteira. Perfeito, perfeito. Esse ponto que o Edu colocou é muito importante porque o digital vai virar onipresente, né, nas pessoas, né? As pessoas elas estão tendo aí uma experiência de consumir, né? Não só comida como estava e compras, mas eles agora estão ensino à distância, videoconferência como estamos fazendo, aplicativos de bem-estar, né? Fazendo uma interatividade mais completa. Então isso está sendo algo novo para todo mundo e com certeza vai haver aprendizados que as pessoas vão querer manter. São coisas novas que eles estão aprendendo e com certeza vai fazer essa mudança toda e vai ser uma experiência nova, né? Em todos os setores, né, Mar? Eu acho que Todos os setores. bom exemplo aí do que acho que um bom exemplo do que o Edu comentou, o primeiro ponto que ele trouxe, acho que a gente pode exemplificar aqui um case de sucesso e que faz isso muito bem, que é a Magazine Luiza, né? Quando a gente olha para o que eles fazem, a conexão que eles têm do mundo físico com o mundo digital, e não é só que as lojas estão fechadas, agora compra pela internet. Não, não. Você, mesmo com as lojas fechadas, você continua comprando pela loja, falando com o vendedor, falando pelo WhatsApp, eles estão indo para a televisão falar isso, então é bem isso mesmo, de como que se transforma. E quando o Edu começou a falar, eu só me lembrava da Magazine Luiza, assim, que eu acho que é um case aí de sucesso, que a gente tem que tirar o chapéu, né, de um varejo historicamente tradicional, que se reinventou e que se reinventa a cada dia para tá sempre um passo à frente, né? Assim, essa sensação que eu tenho. E aí, numa crise dessa, a empresa consegue sobreviver relativamente bem, né? E inspirar também, de novo, né? A gente teve com o presidente da Extra Farm nos painéis também, o Rodrigo, e ele comentou, né? A gente falava de e-commerce, aí depois começou a falar de multicanalidade, mas tem a questão da experiência UAU, né? E ele falava do público de idosos, porque o idoso ir à farmácia é importante para a rotina dele, porque ele conversa, porque ele se sente acolhido, porque ele mede a pressão, né? Então, assim, como é que a gente faz? Primeiro que ele não sabe comprar pela internet, muitas vezes ele não consegue. Segundo que é importante para o cotidiano dele. Eles estavam fazendo um movimento muito legal de ligar para os clientes, que é uma coisa que meio que também, assim, não é mais por telefone, é pelo aplicativo. E nas entregas, claro que tomando todos os cuidados necessários, nas entregas o time ia lá e ficava conversando um tempo com o cliente, na casa dele, na porta, na portaria, enfim. Mas é isso, né? A experiência do cliente, ela vai realmente ficar aí na crista da onda para todos os setores e entendo que o setor logístico vai puxar muito, né? Edu, vai precisar de muita criatividade e inovação, né? Que vocês já são uma empresa que tem essas características, mas é isso. Mais algum comentário, pessoal? Podemos ir para a próxima. Comentário, tá, eu também comprei uma bicicleta ergométrica e não usei ainda. Então, fez um barco aí. A desculpa lá em casa para mim, eu te mando a corda. Oi? Não, o Vitor manda a bicicleta para mim, eu te mando a corda, Vitor. Mas eu tenho certeza que a consciência está limpa. Só por você ter comprado, eu tenho certeza que você está achando que você está dando um enorme passo. Primeiro passo. Ai, tá bom, gente. Eu acho que eu vou puxar, Pose. Você acabou de falar, né, da questão de tecnologia e eu ia te perguntar exatamente isso. Falando especificamente para vocês,
a importância da tecnologia nesse processo. Você já disse que é grande, então não quero ser redundante aqui, mas no business de vocês, você acredita que essa transformação se perpetua? Que ficou mesmo digital, o varejo alimentar, e que ele vai investir de fato nesse movimento e nessa questão da multicanalidade? Então, hoje, nós tivemos aqui uma transformação muito rápida, né? Tivemos que adaptar as lojas, todas as lojas nossas para atendimento via e-commerce. Fizemos melhoria no aplicativo, fizemos até algumas ações sociais ligadas a empresas que pararam de fazer transporte, táxi 99, Uber. Contratamos essa gente para dar uma eficiência melhor até no atendimento do cliente, na entrega. E aumentou aí quase 40% a participação nas vendas, dependendo da loja. Foi assim, um número extraordinário. E aí a gente conversa muito, né? Porque o varejo é algo diferente, né? As pessoas, elas personificam seu produto, né? A pessoa gosta de uma maçã mais durinha, outra mais molinha. O cliente gosta de um bife mais grosso, outro um bife menos grosso. A pessoa gosta de olhar a carne mais vermelha, menos vermelha. Então, a gente entende que, mesmo com essa mudança, que vai continuar um percentual muito maior do que era, isso vai continuar, mas as pessoas vão continuar indo às lojas, porque muita gente gosta, muita gente tem aquele momento de prazer em ir à loja, que a gente percebe é algo das pessoas, porque é algo que ela se sente responsável em comprar seu alimento e é pessoal, com certeza, mas a gente já entende que nós temos que repensar como é que vai ser essa loja física. A gente já pensa de que forma vai ser nossas lojas. Como é que a gente estrutura essa loja física um pouco, até como a Rafa falou, Magazine Luiza mudou já fez uma estratégia já nova. Então a gente também já está pensando nisso, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente aumenta a capacitação de dados para entender esse novo consumidor? Também temos que investir. E aí, um pouco como o Edu falou, não basta só estar online, tem que ter experiência, né? A experiência tem que ser sensacional, né? E aí a gente tem que verificar o que a gente está atento. Qual é a nova oportunidade de negócio dentro disso, né? Estamos estudando porque vão surgir muitas oportunidades, né? A gente já vê hoje, as pessoas não estão ligando mais para a moda, mas as pessoas querem ter uma roupa confortável para trabalhar. Qual que é essa roupa que vai ser confortável para trabalhar, que eu vou poder fazer um zoom e eu sinta confortável? Então, a gente está procurando entender como é que a gente busca esse produto que vá satisfazer você, seja pelo tamanho do bife, seja pela maçã, porque a gente trata muito perecíveis. Então, perecíveis tem que ser algo de qualidade. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas voltaram a cozinhar, né? Todo mundo está cozinhando, todo mundo está fazendo pão, a família está sendo o centro de tudo. E a gente tem certeza que isso vai ficar um legado, né? As pessoas vão preservar essa cultura, e isso vai ser o dia a dia nosso de como manter essa característica e oferecer esses produtos para todo mundo com qualidade e rapidez, frescor, com a experiência de compra e com uma loja adaptada a esse novo, né? A gente tem que colocar esse novo dentro das nossas lojas e através de investimento. Então, a gente está pensando muito nesse novo modelo, porque está fazendo parte das pessoas e as pessoas estão entendendo que ganha tempo, ganha eficiência. Então, tem pessoas que vão ficar realmente com essa cultura e outras não vão ficar, mas talvez no momento que ela precise vai utilizar. E aí entra esse modelo de qual é o modelo melhor, mais eficiente. E aí a gente tem que estar adaptado justamente para as pessoas estarem satisfeitas. Legal, legal. E acho que até puxando, pós e brigada, o gancho da próxima pergunta, e que aí, Rafa, eu queria que você trouxesse em todos os aspectos que você quiser, tá? Inevitável, né? Esse momento que a gente está vivendo, não deixar marcas, não deixar transformação e não deixar legado.
Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre, na sua opinião, quando isso tudo acabar, quais serão as grandes transformações e o legado que a Covid deixa. E que quando a gente tiver o nosso encontro presencial, eu não sei se eu contei para todos, mas o pedágio de estar aqui hoje nesse Zoom é vir para o encontro presencial, inclusive quem está fora a gente vai buscar, tá bom, Vitor e Marcos? Só para deixar claro. Ele já tem formado esse encontro, ele só não tem data por razões óbvias, mas vocês estão intimados a vir para o encontro, aí vocês vão se conhecer pessoalmente, vai ser muito bom, estou muito ansiosa por esse momento. Mas aí eu queria que você trouxesse, Rafa, na sua opinião aí, as transformações e o legado que ficam. Acho que a primeira delas é mais óbvia, a gente até já falou um pouco no início, é a questão do home office, né? Eu acho que tinha muitas empresas que eram céticas em relação a isso, como manter a produtividade longe do escritório. E aí eu acho que a gente não fala, nesse momento a gente fala de home office, mas futuramente a gente vai falar de anywhere office, né? Na verdade, não importa se você está em casa, mas é você poder trabalhar de qualquer lugar. Sim. Eu acho que isso traz alguns desafios, como também a gente já falou no início, né? Não basta você liberar o seu colaborador de trabalhar fora do escritório, como que você garante que ele vai ter uma boa estrutura de trabalho de uma forma geral. Eu acho que existe uma preocupação aí com a saúde mental também, né? Porque eu pelo menos tenho ouvido dizer, e experiência própria, acho que a gente nunca trabalhou tanto na vida, né? Porque quando você está no escritório, as pessoas esperam você chegar para falar com você e falam até o horário de você ir embora. Quando você está em casa, não tem mais isso. As pessoas te acessam a qualquer hora, porque não sabem, né, o que você está fazendo. Então, eu acho que é super importante colocar limite, dizer o que funciona, o que não funciona para você, para a gente conseguir manter a saúde mental. E eu acho que nessa linha do home office, novos negócios vão surgir, né? Então, a gente pode pensar como que a gente vai fazer com o Helpdesk, por exemplo, se as pessoas estão trabalhando remotamente. Você tem uma empresa que vai terceirizar isso, como que a gente, de repente, trabalha mais aluguel de material de escritório? Então, eu acho que novos negócios podem se formar. As pessoas vão planejar suas casas de outras maneiras, né? Para conseguir se organizar melhor dentro de casa. Então, acho que esse tema do home office, com certeza, acho que é o principal deles aqui, a gente como executivos, né? A gente tratando, acho que é com certeza o que mais vai impactar. Mas eu traria mais 2 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é a questão de empatia e responsabilidade social. Eu acho que já deu para entender que a gente não está no mesmo barco, a gente está embaixo da mesma chuva, mas em barcos completamente diferentes. A Ambev está num barco e o bar da esquina ele está em outro barco, né? E aí eu acho que é super importante esse movimento que está acontecendo. Eu acho que tem empresas aí dando show de solidariedade. Esse movimento de entender que num momento desse de caos, acho que dividir é mais importante do que querer ganhar ainda mais, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que dessa forma a sociedade toda ganha. E isso é um legado que eu acho que fica, assim, eu acho que a gente no iFood tem um programa super legal que a gente chama de Make Lives Better, que é como a gente transforma para melhor a vida de todo mundo que está envolvido no ecossistema, do colaborador ao restaurante, ao entregador, ao usuário, como que a gente melhora a vida de todos, assim. Eu acho que cada vez mais as empresas e as grandes empresas devem olhar com cuidado para esse prisma social, né? Que hoje a gente está vendo, eu acho que é uma coisa que deve ficar. E, por fim, eu acho que foi o pós também sobre consumo, que é a questão do consumo consciente, né? Eu acho que hoje está muito claro que as coisas essenciais para a gente não é o que a gente imaginava que era essencial há 6 meses atrás. Então, no fim, a gente está vivendo com 3 mudas de roupa, né? Porque a gente não usa mais do que isso. Então, é lógico que a gente pode fazer estripulias, quem puder, né? Lógico, e ter seus momentos aí de prazer, mas eu acho que a gente fica aí um questionamento de, nossa, será que eu preciso mesmo de tudo isso? E até as coisas que a gente consome, né? A gente vê praias limpas, a gente vê a natureza se reconstruindo. E aí, quando o ser humano se afastou, o negócio voltou a viver, assim. Então, como que a gente respeita mais o meio ambiente? Como que a gente respeita mais essa questão do consumo sem precisar? Isso não tem relação com classe social, né? Assim, o brasileiro é consumista, independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, ele ganha e gasta. Então, como que às vezes gasta antes de ganhar, mas desculpa te interromper. Mas assim, como que a gente cria uma relação mais saudável, sabe? Com a questão do consumo
e com a sociedade mesmo como um todo, né? Assim, eu acho que esses são os grandes legados, assim, os 3 grandes que eu enumeraria: a responsabilidade social, consumo consciente e a questão do home office ou do anywhere office, né? Como a gente quiser falar. Muito legal, muito legal. Nós temos visto exemplos muito inspiradores mesmo de empresas. O Ale comentou ontem, né, do movimento da Ambev com o Biscoito Globo. Cariocas, aliás, essa sala tá cheia de carioca, que ainda carioca mora no Rio, né, Vitor? Então, eu sou carioca também. O Alexandre o Edu e o Vitor não mas mora no Rio, e o Pós também, gente. Sobrou eu aqui, mas tudo bem. Sobrou só você de Paulista, Dani. Sobrou só você de Paulista. Sobrou só eu, mas eu amo. Escuta, tem até sotaque. O que é legal falar, Dani, um outro ponto aqui, rapidinho, só para colocar, falando um pouco do respeito também ao próximo e da higiene, né? Então a gente fala muito de álcool em gel, né? Isso eu acho que é uma coisa que, assim, já deveria ser no dia a dia, né? Então você fala assim, uso de máscara. A gente estava até comentando, né, Dani, outro dia isso aqui comentando no escritório. Porque, assim, se você for pegar, se eu tô gripado, algo assim, é um respeito ao próximo eu usar uma máscara, né? Para que não passe esse vírus ao próximo. Então, eu acho que é um outro ponto aqui que a gente tem aprendido bastante, né? E que a gente acaba levando. Os orientais já fazem isso, né? Os orientais já fazem isso muito bem, né? Desde sempre, assim, não é de hoje. Sim. Nós tivemos uma conversa com um infectologista e epidemiologista, um parceiro nosso também. Aí, no final, a gente acabou fazendo um painel só com ele. E ele trouxe essas questões da asepsia como legado. E, assim, o brasileiro precisa aprender, né? A lavar as mãos, gente. É um hábito, né, que a gente passa a ter e, segundo ele, espera muito que a gente continue com isso. Obrigada, viu, Rafa? Sobre legado, alguém quer comentar mais algum legado para a gente ir para a última pergunta? Dani, eu acho que só para complementar, eu concordei com todas, é o que eu também tinha pensado já, mas acho que a questão da prevenção da saúde também como um todo, né? Que assim, tem discussões contra as empresas, a gente discutia, então vamos realmente realizar a testagem de funcionário, vamos começar por grupo de risco, a sair home office. Aí eu perguntava, mas quem é grupo de risco? Qual foi a última vez que você fez o exame de sangue? Você sabe se tem diabetes ou não, pressão alta? Ficou um vazio. Aí eu falei, eu também, faz mais de um ano que eu não fiz meu check-up, sabe? Já só instiguei o assunto, falei, eu também não sei. Então, assim, acho que essa preocupação com a saúde, assim, acho que vai ficar um pouco forte, tem que ser mesmo, né? Assim, vai ser por um motivo não bom, mas acho que assim, todas as pessoas têm que prezar um pouco pela alimentação, pela saúde em si, e a prevenção também, né? De realizar o seu check-up, quem fuma, para de fumar, me incluo nessa também, parei no momento que era meio que obrigatório, mas também nunca foi bom, enfim, acho que a questão da saúde como um todo, e a preocupação, acho que para a gente, como é que as empresas podem ajudar os funcionários a ter essa priorização na sua agenda saúde, que acho que poucas pessoas tinham essa priorização no seu caderninho ali do top 3 prioridades do dia, da semana e do mês, saúde, né? Muito legal, concordo. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o legado? Não? Tá bom. Gente, a última pergunta eu queria rodar para todos, mas bem objetiva, em bullet points, do ponto de vista de aspirações de vida, tá? Carreira, família, pessoais, o que muda depois da pandemia para cada um de vocês? Pode começar, Edu. Ele estava ali olhando. Não, eu estava pensando, justo pensando, é difícil quando você está ainda no olho do furacão, mas eu acho que a Rafa resumiu um pouco do que eu penso, tá? Que é você olhar e dar valor a coisas que estão ali na sua frente, ao seu dia a dia. Por exemplo, eu estou tendo muito mais tempo agora com as minhas filhas, com a família e tal. Lógico, num ambiente, às vezes, acaba sendo mais forçado e tal, você tem que administrar, tem que rodar um monte de pratos, mas são oportunidades interessantes, ainda mais quando você pensa nas crianças, né? Eu tenho uma menina de 3 anos, provavelmente
lá na frente ela vai lembrar do quanto a gente brincou e tal, não da quarentena, esse tipo de coisa. Então, acho que é isso. A gente dá valor para esse tipo de coisa que o resto a gente vai resolvendo, né? É isso. Obrigada, Edu. Rafa? Eu acho que a aspiração, assim, eu acho que eu torço por um mundo realmente mais empático, mais solidário de uma forma geral. De novo, acho que todo mundo ganha. E aí, empatia vai desde, é o que o Edu falou, né, no início aqui do encontro. Se vocês ouvirem barulho de criança, a gente precisa entender que isso é normal, né? Assim, se você trabalhar de casa, isso pode acontecer. Eu também tenho uma filha aqui de 11 meses e isso pode acontecer. E eu acho que é um maior equilíbrio aí entre a vida pessoal e profissional, né? Então, hoje, eu não gostaria, assim, não é o meu perfil trabalhar puramente de casa, mas trabalhar de casa, para mim, tem sido bom em vários momentos. Então, eu consigo dar o almoço para minha filha. E eu acho que eu até trabalho mais, né, como eu falei, mas eu consigo ter momentos super importantes com a minha filha, que morando no Brooklyn, trabalhando em Osasco, fica bem mais complicado, né? Porque eu demoro só esse trajeto aí. Então, eu diria isso, assim, a solidariedade, empatia e um equilíbrio maior entre vida profissional e pessoal. Legal, Rafa. Pause. Então, eu tenho certeza que vai ficar a casa como o centro da vida, né? E vai representar esse convívio familiar, vai ter um coletivo mais próximo, vai ter essa conscientização toda que a gente comentou, né? Por tudo, por consumo. E, com certeza, as pessoas vão ter muito mais amor uma pelas outras, né? Vai ter um entendimento muito melhor. Acho que isso vai ficar marcado aí para todas as pessoas, como até o próprio Eduardo falou, né? O convívio com a filha, a Rafa também convive com a filha, isso vai ficar muito marcado pelo menos por uma ou duas gerações, né? Vai ficar marcado e as pessoas vão poder ter uma convivência melhor, que eu acho que isso estava até faltando nesse mundo atual que a gente estava vivendo. Então, eu tenho certeza que a casa vai ser o centro da nossa vida aí, por todas essas mudanças. Legal, obrigada. Vitor, suas aspirações para o futuro? De forma assim, como um todo, Dani, acho que ficou até fácil agora, porque todo mundo já falou praticamente, o Dani também. Realmente as pessoas mantêm, né, esse espírito coletivo de ajudar, vamos tentar manter a cabeça funcionando bem, mantendo a alegria, o otimismo. E acho que para mim, pessoalmente, assim, tá muito forte para mim. Acho que é o contrário de quase todos. Meus filhos não moram aqui. Eu tenho um filho que mora em Santos, uma filha em São Paulo. Então, eu estou praticamente aqui. E eu também viajei muito no começo do ano. Então, estou praticamente com uns 4 meses e pouco sem ver meus filhos fisicamente. Então, assim, para mim, aí a Rafaela já respondeu para mim, até buscar um equilíbrio bem forte em termos de profissional. Eu gosto de trabalhar, se deixar eu vou virando à noite, mas tem que ter limite. Eu tenho que aproveitar as coisas boas da vida, minha família e meus filhos, né? Meus pais também estão em Santos, eu tô no Rio, só trabalhando, mas assim, aproveitar um pouco mais o que deve ser valorizado e ter um equilíbrio mesmo na vida. Muito legal, muito legal. Pessoal, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com vocês. É um bate-papo muito rico, muito aprendizado, muita troca. Eu quero reforçar mais uma vez o nosso agradecimento, reforçar o nosso encontro presencial e dizer a vocês que estamos juntos nessa, né? Porque vocês precisarem, contem com a gente, saibam que estamos contando com vocês também. Muito obrigada, foi ótimo. Até a próxima. Legal, Obrigado agradeço. também, Ótimo. Dani. Pessoal, prazer, super obrigada. Obrigado pela presença de Boa noite a todos. todos. Um abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, tchau.